Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos aqui ao canal. Vamos analisar o nosso primeiro edital de 2020. No dia 2 de janeiro, portanto ontem, foi publicado o edital para a PGM de Campos do Jordão, em São Paulo. Um edital que é aquele tipo de edital de procurador que vem junto de vários outros cargos. Ou seja, todas as vezes que isso acontece, nós vemos alguns pontos meio nebulosos em relação ao edital propriamente de procurador. Quando o município lança um edital para vários cargos na estrutura da prefeitura, ele tem duas opções a fazer. Ele pode lançar o edital só para procurador, com as características próprias desse cargo, ou ele pode lançar o cargo de procurador num edital grande, ou seja, completo para todos os cargos. Todas as vezes que essa segunda opção é aquela que o município escolhe para tratar o concurso de procurador, você encontra alguns problemas. Nesse concurso de Campos do Jordão, nós vamos analisar o edital e vamos ver que existe sim alguns problemas nesse edital, justamente por tratar o cargo de procurador no meio de tantos outros cargos, tanto de nível médio quanto de nível superior. Primeira coisa que chama a atenção aqui é a organizadora. O concurso é executado sob a responsabilidade do Instituto de Pesquisas Econômicas. Esse instituto, ele não tem tradição em provas de procuradoria. Vez ou outra, ele realiza concursos de município e no meio lá do edital tem cargo de procurador. Então a prática que esse instituto tem, ou a tradição que esse instituto tem em concursos de procurador é quase mínima, razão pela qual espere aí uma prova muito parecida com o que esse instituto aplica para os outros cargos de nível superior dos outros concursos de prefeitura que ele realiza. Então, se você quiser saber exatamente qual é o nível da prova, recomendo procurar as provas de nível superior desse instituto, o Instituto de Pesquisas Econômicas, IPFAE, e nesse caso, você procure o nível de cobrança das provas de nível superior e aí você vai ter exatamente aquilo que você pode esperar para as provas de procurador. Na verdade, esse edital tem concurso tanto para procurador quanto para advogado. Mas pasmem, nas atribuições dos cargos não há qualquer diferença, simplesmente o edital trata os cargos como se fossem a mesma coisa e normalmente não é a mesma coisa. O exercício do cargo de advogado é um exercício mais assistencial, de atendimento à população, enquanto que o cargo de procurador é aquele voltado à representação do município nos processos, ou seja, na atividade contenciosa e também para o assessoramento jurídico ao prefeito, ou seja, ao Poder Executivo Municipal. Esse edital tem cargo de advogado e tem cargo de procurador. Uma boa novidade nesse edital é que para aqueles que se interessem por esse concurso, é possível fazer as provas de advogado e procurador, porque elas são aplicadas em turnos diferentes, embora no mesmo dia. Então, o nível de cobrança do Instituto de Pesquisas Econômicas nas provas é um nível até abaixo da Fundação Carlos Chagas pelas minhas pesquisas. Ou seja, é um nível que não chega efetivamente a ser um nível de cobrança da FCC, é até um pouco abaixo. Muita letra de lei e quando cai em questões de doutrina são questões extremamente simples. Então preste bastante atenção, porque se esse concurso lhe interessar, você vai precisar, na prova objetiva, estar muito atento ao estudo da legislação tão somente. Aqui você tem os cargos que nos interessam, ó. Advogado, exige-se curso superior completo em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, e aí você tem, para esse cargo, uma remuneração de R$ 1.045/90, mais abono salarial de R$ 100, mais auxílio alimentação de R$ 600. Então, para advogado, esse é o valor a ser pago pelo município de Campos do Jordão, em São Paulo. Para procurador, o salário é de R$ 4.923,13, com abono de 100, com auxílio alimentação de R$ 600. Os requisitos de procurador são os mesmos cobrados para o cargo de advogado. A diferença aqui é que um é 20 horas, o outro é 40 horas semanais, mas o salário é 4 vezes mais ou 5 vezes mais praticamente quando se compara o salário de procurador com o salário de advogado. Você vai poder fazer as duas provas, mas óbvio que imagino que aqueles que tiverem real interesse nesse concurso optarão pelo cargo de procurador com mais ênfase,
você tem aqui 2 cargos vagos de advogado no concurso e 2 cargos vagos de procurador no concurso. Então, para fins de procuradoria municipal, o que nós acompanhamos de procuradorias em tese pequenas, o salário é basicamente esse, variando de 5 a 8 mil reais. Nas minhas pesquisas eu não consegui encontrar se aqui existe o pagamento de honorários advocatícios para os procuradores e também não consegui identificar se existe o exercício da advocacia privada. Normalmente essas informações, quando não estão disponíveis no portal da transparência do município, elas são conquistadas pelas pessoas do próprio município, que conhecem um ou outro advogado do município, que conhecem um ou outro procurador do município, que sabem da realidade local, se pode ou se não pode advogar, uma vez que o conhecimento das leis locais, quando não estão disponíveis na internet, acontece de forma mais facilitada pelas pessoas do próprio município ou da redondeza. Então, se você sabe dessas informações, se recebe ou não honorários, se pode ou não advogar, deixa aqui nos comentários, vai ser importante para quem de repente tenha interesse nesse certame. Então, 2 cargos de advogado, 2 cargos de procurador. Aqui não se exige atividade jurídica para nenhum dos dois, mas obviamente se exige a conclusão no bacharelado em Ciências Jurídicas e também a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, /São Paulo. Aqui a remuneração dos 2 cargos. Vamos ao que nos interessa. Aqui diz o seguinte, tá rachurado só a parte que nos interessa, como de costume aqui no canal. Será permitido ao candidato a realização de mais de uma inscrição no concurso para empregos, dias e turnos distintos. Então, nesse caso, você vai poder se inscrever para advogado e você vai poder se inscrever para procurador, porque esses concursos são realizados em momentos distintos. Pelo menos assim eu consegui retirar das informações do edital. Adiantando para a parte que nos interessa, você tem aqui das etapas. Este concurso público constará de uma prova objetiva de múltipla escolha para todos os empregos e de uma prova prática para os empregos de advogado e procurador municipal. Veja que o edital a todo momento trata o cargo de advogado e o cargo de procurador como empregos públicos, embora, repito, não tenha conseguido achar onde está o regime jurídico desses cargos públicos, ou seja, me parece que tecnicamente essa expressão foi utilizada de forma equivocada. A prova objetiva para todos os empregos está prevista para ser realizada no dia 15 de março de 2020 e 22 de março de 2020 em 2 turnos, divididos por emprego conforme quadro a seguir. Você tem aqui no dia 15 de março a prova de procurador no turno da manhã e a prova de advogado no turno da tarde. Então, em tese, você pode se inscrever aqui para procurador e também para advogado, fazer a prova de procurador municipal no dia 15 de março pela manhã e fazer a prova de advogado no dia 15 de março no turno da tarde. Todos os candidatos terão suas provas elaboradas, aplicadas e corrigidas pelo instituto que organiza o presente concurso. A prova objetiva tem duração máxima de 2 horas. Aqui começa o drama. E que drama é esse? O drama de colocar os cargos de advogado e de procurador dentro de uma estrutura de edital que prevê vários outros cargos de nível médio e superior. O cargo de advogado, você vai ter uma disciplina do edital que ele chama de conhecimento universal, dentro dos conhecimentos gerais, depois língua portuguesa, matemática e informática. Aqui ele chama de conhecimentos gerais. Essa é a coluna de conhecimentos gerais. Para ele não chamar de conhecimento geral dentro da coluna de conhecimento geral, ele chama de conhecimento universal. Então, dentro de conhecimentos gerais, você tem conhecimento universal, língua portuguesa, matemática e informática. 7 questões de língua portuguesa, 2 questões de conhecimento universal, 3 questões de matemática, 2 questões de informática. O conhecimento específico, que é o conhecimento jurídico propriamente, são 16 questões. Essas 14 questões aqui têm peso 1, essas 16 questões aqui têm peso 2, você tem 30 questões, mas valendo 46 pontos ao total. Essa é a configuração da prova de advogado. Você pode me perguntar, professor, por que cargas d'água se cobra matemática e informática em concurso de procurador? Eu vou te ser bem sincero, não sei por que se cobra matemática e informática em concurso de procurador. Mas esse é um dos problemas, repito, de se tratar efetivamente o cargo de advogado e procurador dentro de um edital para todos os outros cargos de prefeitura. É a regra do edital, existe para todo mundo, nesse caso específico todos se submeterão à mesma prova.
mas você tem 5 questões das 30 atinentes à matemática e informática. Conhecimento universal, como uma espécie de conhecimento geral, tudo bem, até vai. Língua portuguesa também é bem plausível, porque nesse caso específico existe inclusive correção de segunda fase que tira ponto quando você erra o uso do vernáculo, então língua portuguesa até se justifica, mas matemática e informática não me parece ser o caso. Matemática e informática está configurado aqui enquanto disciplinas que são cobradas para o cargo de advogado e também para o cargo de procurador municipal. Mesma coisa, 2 questões de conhecimento universal, 7 português, 3 matemática, 2 de informática, o que soma 14 questões de conhecimentos gerais, depois 16 questões de conhecimentos específicos, 30 no total, 46 pontos em jogo, porque as 14 questões de conhecimentos gerais têm peso 1 e as 16 questões de conhecimentos específicos, ou seja, conhecimento jurídico, tem peso 2. Essa é a configuração da cobrança dos cargos de advogado e procurador. A prova prática, por sua vez, tanto para advogado quanto para procurador municipal, serão aplicadas no dia 17 de maio. Aqui o edital não deixa claro se essas provas vão ser aplicadas de forma separada ou ao mesmo tempo. Se forem aplicadas de forma separada, você ainda vai poder se submeter aqui à segunda fase de advogado e procurador se tiver passado para as duas, uma vez que só serão convocados os 20 primeiros de cada cargo, 20 advogado e 20 procurador. Nesse caso, a prova prática tem pontuação valendo de 0 a 50. A prova objetiva vale apenas 46 pontos, a prova subjetiva 50. Aqui você tem uma prova subjetiva valendo mais do que a prova objetiva. Como disse, só vão 20 para a segunda fase. Diz ainda o edital: a prova prática dos empregos de advogado e procurador, com duração máxima de 3 horas, consistirá na redação de uma peça profissional. Pode ser uma peça processual, um recurso ou uma manifestação do contencioso, ou uma peça jurídica, ou seja, um parecer, elaborada em consonância com o conteúdo de conhecimentos específicos em direito, constante no anexo 1, aqui só cai obrigatoriamente conhecimento específico. Será avaliada quanto à adequação ao problema apresentado, conforme os seguintes tópicos: endereçamento, qualificação, regularidade formal, fatos, fundamentação, pedidos, fechamento, estruturação e adequação textual. Aqui, inclusive, ele adianta os tópicos do espelho de correção. Nesse ponto, esse edital me parece ser bastante interessante, porque ele diz exatamente quais pontos estarão disponibilizados na prova a título de correção via espelho. Diz mais: deverá ser rigorosamente observado para a confecção da peça processual o limite máximo de 120 linhas, e aqui o edital meio que, de novo, os problemas de um edital onde o cargo de procurador está no meio de tantos outros cargos. Aqui em cima ele chama de peça profissional, aqui embaixo de peça processual. Penso ainda que pode cair algum tipo de peça do contencioso ou até um parecer, o limite é de 120 linhas. Para a elaboração da peça, o candidato poderá consultar a Constituição e demais legislações lei seca, desacompanhadas de quaisquer anotações ou comentários, podendo consultar também súmulas, mas sem comentários ou qualquer anotação. Então você tem aí um concurso com prova objetiva e subjetiva para advogado e procurador nos termos do que estamos analisando. No desempate, vale a maior nota da prova subjetiva, ou seja, da prova prática. Concurso com prova objetiva um pouco chata, porque tem conhecimento geral, conhecimento universal, português, matemática e informática, tem conhecimento específico, prova subjetiva valendo mais do que a prova objetiva, prova subjetiva valendo desempate, prova subjetiva com 120 linhas tão somente. Finaliza o edital, nós vamos nesse caso para o conteúdo programático de advogado e procurador. Adianto que os conteúdos são exatamente os mesmos. Aquilo que cai para advogado cai também para procurador. Conhecimento universal, cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo, fatos políticos, econômicos, é conhecimento geral de uma forma geral. Língua portuguesa, matemática, noções de informática, aqui está efetivamente aquilo que eu imagino que não seria cabível num concurso de procurador. Conhecimento geral e língua portuguesa se justifica, mas é amplamente dispensável, na minha humilde opinião. Conhecimento específico, aí cai constitucional, administrativo, civil, processo civil, trabalho, processo trabalho, penal, tributário e previdenciário. Para a prova objetiva aqui, você tem que dar muita ênfase a uma prova com cobrança literal de lei ou com cobrança de conhecimento doutrinário muito raso
e quase nenhuma cobrança de jurisprudência. Essas são as características desse instituto, de acordo com as minhas pesquisas em relação a provas anteriores. Prova objetiva, muito rasa em termos de conhecimento, basicamente conhecimento legal. A prova subjetiva, aí é preciso esperar para ver o que é que vai acontecer, mas não imagino que seja uma prova extremamente difícil, dada as características da banca e a falta de experiência que a banca tem em concursos de advocacia pública. Disse para os senhores e repito, tudo aquilo que cai para advogado cai para procurador do mesmo jeito. Conhecimento universal, língua portuguesa, matemática e informática, conhecimento específico, constitucional, administrativo, civil, processo civil, trabalho, processo trabalho, penal, tributário. Tanto para advogado quanto para procurador, cai apenas a Lei 8213, a Lei 9717 e a Lei 10.000, ou seja, questões baseadas absolutamente em lei à vista nesse concurso. Um dos pontos interessantes aqui que me chamou muito a atenção nesse concurso é que nas atribuições dos empregos, as mesmas atribuições do advogado, representa a administração pública na esfera judicial e passando por todas as atribuições, é a mesma atribuição para procurador, e eu acho que aqui há efetivamente um defeito, uma vez que normalmente o cargo de advogado é mais para serviço jurídico assistencial à população, enquanto que o cargo de procurador faz a representação do ente em juízo. Existe um prazo para impugnar o edital. Se eu tivesse interessado nesse tipo de concurso, impugnaria essa parte para que o edital traga de forma correta as atribuições de advogado e procurador, porque de fato não são a mesma coisa, sob pena efetivamente de serem os mesmos cargos. Se forem as mesmas atribuições, a remuneração está equivocada, porque para cargos com a mesma atribuição, a isonomia constitucional na forma remuneratória exige o pagamento dos mesmos vencimentos, e nós vimos que o vencimento de procurador é pelo menos 5 vezes maior do que o vencimento do advogado, levando em consideração ainda a possibilidade, não sei se acontece, do recebimento de honorários para os procuradores municipais. E aí finaliza o edital com alguns outros anexos que não nos importa nesse momento. Essa foi a análise do edital da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, em São Paulo. Deixa aqui nos comentários se você se interessa por esse concurso, se você tem alguma informação adicional ou se você tem alguma observação sobre o edital, alguma dúvida ou questionamento. Na medida do possível, eu responderei a todos aqueles que apresentarem questionamentos aqui no YouTube. Por esse vídeo é só, fico por aqui e até os nossos próximos encontros.